Fala, amigo conector, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Marques, proprietário do canal IM, criador de Vermelho Asa Branca. Hoje a gente vai aprender um pouco mais o que é o Vermelho Asa Branca, qual a diferença entre o asa branca e o asa colorida. É manejo, é genética? O que será que tem que fazer para esse asa branca? Né? Será que é muito difícil? Será que é muito fácil? Vamos aprender um pouco mais comigo hoje? Vem criar comigo! Bom, galera, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os vermelhos asa branca, tá? A diferença entre o vermelho asa branca e o asa colorida, observando aí no vídeo, você pode ver que as asas e a cauda, elas são brancas, né? Ou seja, as hemígides e as retrizes, elas não sofreram pigmentação com corante cantaxantina, né? Os vermelhos clássicos normais, asa colorida, normalmente o criador oferece a cantaxantina o ano todo, sem pausa. Mesmo para os filhotes, até no ninho a papinha também chega a ser vermelha, tá? Para os asa branca, os pais e as mães já ficam sem receber o corante cantaxantina no mínimo 2 meses antes de começar a criação, para que eles já não tenham mais no organismo para passar para o filhote nenhum tipo de carotenoide, seria o que dá a pigmentação às penas, né? Então, ó, notem que as hemígias e retrizes esse é um vermelho nevado asa branca, tá? Esse que foi o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, tá? Detalhe, tá, gente? O pessoal às vezes me pergunta sobre como que faz para ele continuar com as asas brancas. O canário vermelho, ele só vai ser asa branca no primeiro ano, tá? Porque quando ele tiver a primeira troca de pena após a primeira reprodução e tudo mais, todas essas penas elas vão ser trocadas, e pelo fato de provavelmente ele vir a receber o corante, ele não vai conseguir manter as asas brancas, ele vai ficar toda colorida, tá bom? Então seria um manejo praticamente para se tirar as asas brancas, tá? Então o pai e a mãe eles ficam 2 meses antes da criação, no mínimo, tá, gente? Eu deixo mais tempo, tá? Mas no mínimo eles ficam 2 meses sem receber o corante, a cantaxantina, tá? Para que eles não tenham carotenoides para passar para o filhote. Assim, o filhote ele vai nascer bem branquinho, com as penas bem brancas, tá? Esse filhote, ele ainda vai ficar 40, em torno de mais ou menos 40 dias, 45. Tem gente que deixa até 35 dias só antes de começar a comer o pigmento, tá? Para quê? Essas hemígides e retrizes já estejam formadas. A primeira muda de pena do canário, ele não chega a trocar as hemígides e as retrizes, o filhote, né? O filhote só vai trocar a penugem, as penas menores. Então as hemígides e as retrizes, elas vão permanecer do jeito que tá. Por isso que ele consegue ficar com as asas, as penas da asa e cauda branca, tá bom? Aí vem a dificuldade no manejo. O cuidado com o canário, para que ele não perca nenhuma dessas penas longas, tem que ser em dobro, tá? Então a gente seleciona também a mãe. A mãe tem que ter uma capacidade de não arrancar as penas dos filhotes, né? Tem mães que tendem a arrancar.
Então a mãe não pode arrancar a pena dos filhotes, essas penas longas, tá? Porque elas nascerão pigmentadas depois. Caso aconteça de o filhote, às vezes, perder já as penas logo no ninho, que acontece também, você tem que esperar nascer todas essas penas de novo. E depois dar o carotenoide. Então, às vezes, você pode chegar a entrar com carotenoide, com a cantaxantina, 50, 60 dias depois, tá? Para que essas penas brancas já estejam crescidas, tá? Então, gente... então asa branca é só genética? É só manejo? Não. A gente procura selecionar também os filhotes que têm as asas mais brancas, menos amareladas também ao nascimento, tá? Isso é uma questão genética, tá? É a capacidade do canário de absorver o corante amarelo ou não, tá? Uma dica para quem cria também vermelho asa colorida, tá? É uma dica que eu recebi de um criador antigo, nosso grande Wagner Canhace, tá? A seleção que ele fazia antigamente eram os canários que tinham as asas mais brancas para poder tirar os vermelhos asas coloridas. Porque o canário que tem a asa bem branca significa que ele tem menos capacidade de absorver o corante amarelo. Então, o corante vermelho, a cantaxantina, ele vai brigar menos com o corante amarelo, tá? O que ele acaba sendo predominante. Então, essa capacidade da asa ser mais branca ou menos branca também tem influência genética, tá bom, gente? As outras influências genéticas se tornam iguais às do canário vermelho asa colorida, que seria a capacidade de lipocromo dele, né? A quantidade de lipocromo. No caso dos nevados, como que se proporciona o nervadismo dele pelo corpo, tá? As névoas têm que ser bem destacadas, porém muito bem distribuídas, tá bom? Elas não podem fazer aquela escamação, aquele desenho de escama, as névoas. As névoas têm que ser visíveis, porém muito bem distribuídas, tá? Não formando também aquele colar que normalmente forma nos nevados, aquele colar em volta do pescoço branco, tá? Notem que esse canário ele não tem aquele colar branco em volta do pescoço. Ele chega a quase a parecer um intenso. As névoas dele são visíveis, porém são muito bem distribuídas, tá bom? Então, gente, essa é a diferença entre o vermelho asa branca e o vermelho asa colorida, tá? Seria no manejo quando ele ainda é filhote, tá? Então eu tô tirando aqui uma dúvida que o pessoal me pergunta muito. Depois dele de adulto, na segunda troca de pena, quando ele trocar tudo de novo, ele não ficará mais com as asas brancas, tá? Isso só é possível no primeiro ano dele, tá certo, gente? Ele continua tirando filhotes normal para asa branca, tá certo? Porém, ele não terá mais, tá? Devido ao manejo, apenas ser para os filhotes, tá bom? Porque as próximas trocas de pena, ele trocará também as hemídeas e retrizes, além das penas menores, tá bom? Então aqui a alimentação que eu uso, ela é 100% isenta de pigmento na época de reprodução. Eu começo 3 meses antes da reprodução a tirar a cantaxantina dos pais. Então eles já estão há mais de 3 meses sem receber o corante para iniciar a reprodução, tá?
os machos e fêmeas, eles chegam a ficar até desbotados, tá? Das penas que eles vão perdendo e nascem despigmentadas, tá bom? Então, gente, essa é a dica para vocês que querem tirar vermelho ou asa branca, tá? É a mesma coisa do vermelho asa colorida. Diferencia o manejo e a seleção genética para a asa com menos capacidade de pigmentação, as hemígises e retrizes, tá certo? A alimentação que eu uso aqui sem pigmentante, eu sempre procuro olhar no rótulo das farinhadas, das extrusadas, se ela contém ovo ou clara de ovo, tá bom? Se ela conter ovo, não ofereço a eles, apenas as que contém clara de ovo, tá certo? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários para mim que eu respondo para vocês, tá? Sobre alimentação, sobre época, sobre manejo, pode perguntar o que vocês quiserem que eu respondo, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar com vocês, falando um pouquinho dessa cor, que eu dedico uma parte da minha vida a criar, tá certo? Continue comigo. Se você gostou da explicação, dá um curtir, tá? E continue seguindo a gente aí no canal, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Vem criar comigo.